Olá, bem-vindo a mais um programa Canal da Imprensa. Você sabe que para nossa revista eletrônica, informação é responsabilidade. Bom, hoje nós vamos discutir um pouco sobre a luta de classes. É um processo pautado pela mídia, de acordo com a teoria do Agenda 7, que foi definido por Karl Marx. Mas será que ele mudou? Será que as classes dominantes ainda impõem seu pensamento sobre as outras pessoas através de comportamentos midiáticos? Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui o professor Fábio Augusto Darius. Ele leciona História e Disciplinas Religiosas no UNASP e é doutor em Teologia Histórica, certo, professor? Pronto para debater com a gente? Creio que sim. A Luciana Ferreira, nossa articulista, também está presente, a Sudaleif Alves e a Ana Flávia, todas participantes do canal da imprensa. Se você está ligado no nosso site, veja aqui nossas redes sociais que estão aparecendo na sua tela e continue acompanhando os nossos conteúdos. Prontos para o debate? Bom, professor, eu vou começar com você. Por favor, vamos lá. Uma breve análise. O que mudou na luta de classes no mundo hoje? Ok. Se você me permite, antes de despontar para a resposta, comentar um pouco sobre o que é a luta de classes, Com certeza. acho que fica mais claro para quem está Contextualizar ouvindo em mais, casa. né? Como você bem disse, a luta de classe, enquanto termo, foi cunhada por Karl Marx e seu colega Engels, né? Friedrich Engels, no século XIX ainda. E como o próprio termo indica, ela é uma luta que opõe duas classes distintas. De um lado, a burguesia e do outro lado, o proletariado. Segundo Marx, basicamente, é a luta de classes, a força motriz das revoluções sociais que dão origens a pressupostos que facilitam a vida daquele que consegue os direitos. Ou seja, as revoluções que tendem a melhorar a vida do trabalhador, no caso do proletário. Em poucas palavras, o proletário é basicamente, e esse é um termo latino, aquele que não tem nada além da sua prole, ou seja, de seus filhos, ou a sua força de trabalho, os seus braços, os seus músculos. Enquanto Ele precisa trabalhar para sobreviver. Ele não tem alternativa, ele é obrigado a trabalhar para sobreviver. Ao contrário dos burgueses, que têm já, historicamente, uma série de privilégios adquiridos não necessariamente via força de trabalho, isso remonta à Idade Média. Hereditários, né? Sim, Aristocráticos. sim. Inclusive, pelo menos 2/3 das riquezas estadunidenses atuais foram, hoje, né, são fruto dessa hereditariedade. Ou seja, 1/3 só, nessa geração, trabalhou e conseguiu a riqueza. Os outros 2 estão apenas usufruindo. E aí são muitos os exemplos, né? A própria rede de hotéis Hilton, né? E aí as socialites que a gente de vez em quando ouve falar, nunca trabalharam um dia sequer na vida. Para merecer esses privilégios. E aqui é um dos grandes problemas da forma como o capitalismo está estruturado, não é verdade? Porque você tem muitos que não tem nada e você tem uma grande massa que ao contrário, você tem uma grande massa com nada e uma pequena parcela com grandes fortunas. Exatamente. Professor, então a luta de classes hoje, ela seria entre ricos e pobres ou entre cultos e pessoas sem educação? Boa pergunta, porque o mecanismo capitalista ele é bastante perverso. Isso ele não mudou enquanto classe, enquanto dominação. Agora, os seus mecanismos que foram um tanto quanto alterados ao longo desse século e meio, né? Até então, as pessoas iam para a rua e quebravam tudo, enfim, basicamente pegavam um paralelepípedo, jogavam na polícia. Isso foi basicamente maio de 68 na França, né? Quando os jovens saíram, basicamente influenciados por alguns filósofos como o próprio Sartre, né? A sua esposa Simone de Beauvoir, mas mais o Sartre. Hoje em dia, você continua com esses dois grupos antagônicos, ricos e pobres, mas você agora, graças às mídias, você tem proletários bastante informados, enquanto você percebe que a mídia majoritária continua na mão desses poderosos. Só que exatamente. Só que existem outras formas de se informar. E é justamente esse poder que dá às pessoas que estão nessa classe
entre aspas, inferior socialmente ou economicamente, é uma ferramenta a mais, né? Bom, e o Agenda Setting, que é uma teoria cunhada pela escola norte-americana, que significa pautas já delimitadas, pautas que estão cunhadas já para o pessoal falar, tanto na esfera pública quanto privada, são estudos que apontam a correspondência entre o conteúdo das notícias e as opiniões correntes na sociedade, ou seja, a mídia pauta o que você pensa. Você acredita, Luciana, que existe uma engenharia social de controle da opinião pública, assim como a Agenda 7 emprega, e que essa seria uma nova forma de encarar a luta de classes? Bom, se a gente for olhar no decorrer do surgimento das teorias, né, sempre uma teoria ela vai surgindo e vai, de certa forma, sobrepondo a outra, vai se completando a outra. E aí entra naquela discussão se a teoria da Agenda 7 ainda seria relevante ou não. Mas se nós olharmos na estrutura social e econômica que nós temos hoje, olharmos no que a mídia faz e traz até as pessoas, a gente percebe que existe uma forma de controle, sim. Por quê? Se nós tomarmos, por exemplo, o tema do homossexualismo, que até então existia um certo tabu na sociedade de se falar. A partir do momento em que a mídia passou a divulgar esse tema por meio de novelas, por meio de informações em outros programas da televisão, a gente percebe que o quê? Que as pessoas começaram a discutir. Então esse tema ganhou as rodas de conversa, né? Ele ganhou ali a conversa no sofá da casa da família, nas escolas. Então a mídia, ela usa certos temas e ela mostra o que a sociedade fala ou não. E através disso ela acaba, sim, exercendo certo domínio sobre Ela as destaca pessoas. alguns temas e diminui outros, seria Sim, isso? e a gente pode perceber isso nas matérias que vão surgindo. Por exemplo, surge algo novo hoje, então a mídia vai trabalhar naquilo até surgir outro assunto. E quando surge outro assunto, ela joga aquele descanteio e automaticamente no caso, os telespectadores também param de falar naquilo e aí entra um novo assunto em voga ali, né? Um novo tema de discussão. E falando em novelas, em mecanismos midiáticos assim, Ana Flávia, você acha que novelas e outros mecanismos midiáticos podem nos pautar realmente? E que mecanismos são esses? Com certeza. Eu acho que, no geral, todas as coisas que vêm da mídia, de alguma forma, vão influenciar nisso, na nossa vida. E, por exemplo, como você falou, as novelas trazem toda essa sensação pra gente de que a gente precisa alcançar, para ser feliz, a gente precisa alcançar o patamar da elite. Então, a gente sempre procura isso, a gente procura consumir aquilo que eles mostram que é o ideal pra gente. Então, isso leva a gente a algo que não é o real, que não é o ideal pra gente, que não é nem o que a gente realmente necessita. Nós passamos a nos enxergar como burguesia, mesmo não sendo burguesia. Seria Exatamente. isso? Sendo que a gente também não precisa ser burguês. A gente se acomoda com isso, porque a gente tenta consumir, a gente tenta alcançar certas coisas, mas não percebe que a gente está sendo até manipulado. E não só as novelas, também como a Luciana falou, a questão das matérias, a forma como eles divulgam certas informações, cada acontecimento. Então, isso O que é manchete, né? exatamente, tudo é definido por eles. Então a gente acaba sendo parcial e a gente não tem acesso às informações reais como deveria ser. Professor, você acredita que pode haver resistência numa sociedade pautada pela mídia? Creio que existe resistência, e a resistência é bastante forte, talvez mais forte do que jamais foi ao longo da história. E eu digo que você tem, por exemplo, como foi bem pontuado agora, a luta de classes que se perpetua pela mídia, que é seletiva, que é extremamente pontual e de fato não transparece o todo, porque é complicado falar em verdade nesse contexto. Sim. Mas se você pegar, por exemplo, o caso lá do magnata britânico Rupert Murdoch, né, que tem... Que é dono de 80% da mídia inglesa, inclusive, né? E aí você pergunta o que ele faz com que seja manchete e o que faz com que não seja manchete. O que ele releva, né? Exato. Então você tem, inclusive agora no desastre de Paris, você tem que a mídia colocou isso de forma tão clara, até o Facebook, aquela campanha daquela bandeirinha da França, né? E praticamente você pouco ouve falar pela mídia, sem dúvida,
que nesses 3 dias depois dos atentados, mais de 2.000 sírios morreram por ataques aéreos franceses e da coalizão. Entende? Então, como é que como é que nós podemos, nós, entre aspas, burgueses, né? Aliás, proletários que somos reféns dessa mídia burguesa para expressar... muitas vezes pensamos que somos burgueses. Aí que está, e essa é a grande questão, porque tudo diz respeito ao capitalismo, e o fim do capitalismo é o dinheiro. O capitalismo é um sistema que coloca todas as questões que existem em todas as áreas do ponto de vista econômico. Ou seja, ele monetiza ou monetariza o ser humano e suas relações. E a grande questão é que a mídia nos faz mais ou menos burgueses de acordo com como nós nos apropriamos dela. Porque você sabe muito melhor do que eu que grande parte da mídia é pautada por propaganda, né? Sim. E quando em 2011, o início de 2012, jovens ingleses proletários invadiram shopping centers, e aí o Ocidente ficou, os latino-americanos ficaram pensando assim, puxa, mas ingleses pobres, alemães pobres, franceses pobres, é a mídia que não mostra o outro lado, como na França, por exemplo, né? E aí, logo após esses ataques, houve uma entrevista feita com o sociólogo Zygmunt Bauman, enfim, homem da modernidade líquida, Sim. daqueles livros todos Que interessantes. fala muito dessa pós-modernidade. Exato, a pós-modernidade. Ninguém sabe exatamente o que é isso. Nós estamos vivenciando esse... Tempos líquidos. Exatamente, os amores líquidos, né? Mas a questão que ele deixa muito clara é bastante simples. Aqueles jovens não estavam querendo comprar uma televisão ou roubar uma televisão ou um tênis. Eles estavam querendo roubar uma marca específica de televisão ou de tênis, para que pudessem se apropriar, forceps ou não, daquela classe a qual eles foram excluídos. Sim. Então, como é que se entabula uma resistência do ponto de vista midiático a essa hegemonia da mídia burguesa, digamos assim, usando termos de Marx, né? Sim. Eu acho que a própria internet, que cada vez mais tem sido controlada, isso é claro, acho que Sim. que vocês não devem se lembrar muito disso, porque não era toda essa fase, mas nos anos 90, a internet era totalmente livre, entre aspas, em relação ao que é hoje. Então você podia navegar sem tantos problemas. Sem medo, digamos. Exatamente, e hoje é toda aquela... Hoje ela é muito vigiada, inclusive pelos governos, né? Exatamente. Agora, não sei, rapidamente, os microblogs e a própria mídia alternativa, e eu lembro agora dos Black Box, e a mídia ninja, por exemplo, né? Não sei se é o melhor exemplo, mas é um exemplo de mídia... Mídia resistente. Né? Claro, tem sempre uma ideologia por trás, que nem necessariamente é nossa, mas que de fato é possível mostrar que existe uma outra forma. Na mídia. Sim, e não sei se posso dizer ainda, mas hoje em dia a mídia tem enfrentado uma grande dificuldade com relação às novas mídias que têm surgido. Como se adaptar, né? Aí que está. Até um tempo atrás, eu lembro muito bem desse tempo, o Jornal Nacional, ele imperava hegemônico, né? E grande parte da população, inclusive, dava boa noite para o Cid Moreira quando ele terminava o jornal, né? E hoje é uma crítica muito grande, por exemplo, ao Jornal Nacional ou à revista Veja, né? Que basicamente era o que tinha, entre aspas, de melhor ou de mais acessível para se ler. Com essa ramificação midiática... Opiniões diferentes foram surgindo, né? Sim, e agora outras perspectivas daquilo que antes era facilmente tido como verdadeiro. E eu tenho a impressão que essa é a melhor das formas de resistência a esse sistema, né? Mas talvez o mais radical seria não fazer uso desse sistema por algum tempo, né? Mas enfim, aí é uma outra... É outra história. Acho que sai da pauta, né? Deixa pra lá isso. Suda, você acredita que a luta de classes ainda é um fundamento do capitalismo hoje, com tudo que a gente discutiu? Eu estava pensando quando o senhor falava sobre esse caso nos shoppings em Londres. Era um proletariado? Era uma classe baixa? Sim, eram jovens desempregados, sem muitas perspectivas, que invadiram shoppings de luxo. Não era qualquer tipo de shopping também, né? Eram shoppings de classe A, digamos. Né? Me leva a pensar que a luta de classes não se dá entre rico e pobre necessariamente, ou que a nossa
sociedade seria melhor se ela fosse totalmente pobre ou totalmente rica, porque conhecimento, a gente está passando por uma fase de exposição maior à cultura, a conhecimento, a capacitação, mas não necessariamente nossa sociedade seria melhor, talvez, simplesmente exposta a isto. Porque o final ainda seria o capitalismo, no sentido de que ainda seríamos orientados pelo consumismo, pela Sim. mercadoria. Então, totalmente rico, totalmente pobre, não nos tornaria totalmente melhores, no sentido que ainda seríamos orientados pelo mercado. Então, ainda tem, sim, não é simplesmente ser igualitário na luta de classes. Não é tão simples assim a questão, não é 8 ou 80. Eu acho que um exemplo clássico dessa questão do consumismo é se a gente citar o governo petista que a gente passou. Porque se a gente tem ali a época do Lula, a gente vê que nós tivemos uma leve calmaria, porque as pessoas de uma classe baixa conseguiram ascender no consumismo. Então todo mundo estava conseguindo consumir praticamente a mesma coisa que a elite. Quando eles perderam esse consumo, e daí veio ali o segundo mandato da presidente Dilma, e que a classe começou a perder esse consumo, começou a não ter tanto acesso que ela estava tendo, as manifestações levantaram. Não logicamente, só devido a essa perca no consumo, mas um dos motivos, o que motivou a massa foi isso. Bom, gente, nosso papo tá ótimo e renderia muito mais, né? Bom, mas a gente tem que terminar nosso videocast. Obrigada a você que nos acompanhou até agora e fiquem ligados nos nossos conteúdos dessa edição sobre luta de classes. Um abraço!